noite, meu nome é Paulo Ferraz. Tenho 42 anos e sou natural de Ouro Branco, Minas Gerais, mas moro em Perdizes, São Paulo desde meus 20 anos. Quando cheguei em São Paulo, comecei a trabalhar como taxista à noite. Certo dia, por volta das 22 horas, peguei uma corrida em frente a um hospital para levar um casal de senhores até a casa deles em Itaim. O senhor havia sofrido um pequeno acidente doméstico e precisava ir ao hospital para realizar alguns exames. Quando cheguei na residência deles, ajudei o senhor a caminhar até lá dentro e fui bem cordial, o que fez com que eles se agradassem do meu serviço e ainda me dessem uma boa gorjeta. A partir desse dia, fiz várias corridas para eles, principalmente para o shopping ou quando precisavam ir a algum médico, ou então quando iam viajar e precisavam ir ao aeroporto. Com o passar do tempo, nos tornamos amigos, não só do casal, mas também dos filhos e netos. Um dia, a esposa do senhor nos convidou para almoçar em sua casa, e como não podia fazer uma desfeita, aceitei o convite. No domingo, chegamos à casa deles por volta das 11h30, e o senhor estava usando uma bermuda que revelava uma cicatriz muito grande em sua perna. Após o almoço, sentamos na varanda para tomar um café, e foi então que ele começou a me contar sobre sua vida e um encontro com uma criatura sobrenatural que teve quando trabalhava no Mato Grosso. Essa criatura foi responsável pela cicatriz em sua perna, mas ele não sabe até hoje que criatura era. Ele acredita que a criatura não era deste mundo, já que se fosse algo comum, mais pessoas já teriam visto e provado sua existência. Agora irei relatar para vocês a história como meu amigo me contou. Quando era jovem, conseguiu um emprego no Mato Grosso. Naquela época, em algumas áreas não havia estradas, apenas trilhas estreitas que eram usadas para transporte de animais. Como eu já tinha experiência com máquinas, fui contratado por uma empresa para ajudar a abrir uma entrada para facilitar o tráfego entre uma fazenda e a cidade. Trabalhamos por meses naquele fim de mundo, abrindo uma estrada de quase 50 quilômetros que seguia o curso de um rio. Eu trabalhava no trator de esteira, e para não ter que ir e voltar todos os dias, nós construímos acampamentos ao longo da estrada e levamos mantimentos e água suficiente para passar a semana lá. Certa vez, após um dia inteiro de trabalho árduo, eu e meus colegas fomos até o Ribeirão, que ficava a cerca de 200 metros. Já era noite, mas ainda conseguíamos ver bem ao nosso redor. Enquanto tomávamos banho, vi algo quase do tamanho de um homem pousando em uma árvore do outro lado do ribeirão. Eu gritei ao ver aquela coisa, mas meus companheiros não levaram a sério e pensaram que eu estava brincando. Tentei mostrar para eles, mas a coisa simplesmente desapareceu inexplicavelmente. Depois de encher alguns vasilhames com água, retornamos para o acampamento. Antes de escurecer completamente, acendemos uma grande fogueira para iluminar a noite e ficamos conversando até a comida ficar pronta. Depois de jantarmos, um amigo que tocava violão tocou algumas músicas, mas aos poucos o sono chegou e cada um foi dormir em seus respectivos locais de descanso, enquanto eu preferia dormir na carreta ou no trator. Naquela noite, o clima estava perfeito para dormir. Nem muito frio, nem muito quente. Eu fiquei olhando e admirando o céu estrelado. Quando eu já estava quase dormindo, ouvi um barulho estranho que parecia ser de asas batendo. No entanto, como eu estava muito cansado, só abri meus olhos e foi naquele momento que eu vi algo sobrevoando nosso acampamento, que parecia ter vindo direto do inferno. O ser mais ou menos do tamanho de uma pessoa, com asas que lembravam um morcego e garras afiadas como navalhas. Ele voava em círculos e, de repente, mergulhou em direção às árvores como as rapinas fazem. Não deu tempo nem de se mexer e aquela criatura me pegou pela perna. Mas, por sorte, eu consegui segurar em uma corda amarrada na carreta do trator. O ser era muito forte e, mesmo assim, ainda conseguiu me levantar. Como eu segurei na corda e gritei de medo e dor, os outros homens acordaram e vieram correndo para me socorrer.
Com algumas armas à mão, um de meus amigos atirou e a criatura me soltou imediatamente. Depois, ela voou até desaparecer, mas o estrago já estava feito. Eles me colocaram deitado na carroceria da Bandeirante e me levaram para a cidade, onde encontrei ajuda no hospital. A minha perna foi costurada do joelho até perto do tornozelo, pois as garras da criatura eram tão afiadas quanto navalhas e eu nunca senti uma dor daquelas. Eu quase perdi minha perna, pois o ferimento não queria cicatrizar, e fiquei vários meses tratando com antibióticos até conseguir me curar. Como sequela, ficou essa enorme cicatriz, mas agradeço a Deus por ainda estar vivo, pois se estivesse sozinho, com certeza aquela coisa teria me levado. Depois que meu amigo me contou a história, fiquei curioso em saber que criatura era aquela. Porém, na literatura não encontrei nada parecido ainda. Imaginei que pudesse ser algum tipo de arpia, mas pela descrição física e pelo tamanho, descartei essa ideia. Se me perguntarem se eu tenho como atestar a veracidade desse relato, vou dizer que não, pois não fui eu que vivenciei. No entanto, se a pergunta fosse se eu acredito no relato, a resposta é sim, eu acredito em cada palavra, pois eu vi as cicatrizes na perna dele e senti a verdade em suas palavras. Como já se passaram mais de 40 anos desde que a criatura atacou esse meu amigo, eu fico me perguntando se ainda existem criaturas desse tipo nas matas e florestas densas nesse país. Pelo sim e pelo não, prefiro não ter qualquer experiência com esses seres, mas quem sabe um dia alguém possa ver algo parecido e, enfim, poderemos ter respostas.